Todos nós acreditávamos que o embate entre Arthur e Cecília não ia acontecer tão cedo, mas agora parece que tá mais próximo do que nunca. Então, se você tá curioso para saber como isso vai rolar, bora descobrir agora. E aí galera, beleza? Quem falou Arte? Pra começar agora, eu apenas queria falar com vocês que esse vídeo vai conter spoiler, então não prejudicando a sua experiência, vai ter um vídeo aqui nos cards para caso você queira dar uma olhada, mas se quiser prosseguir, prossegue por sua própria conta e risco. Começando com o que rolou dentro do capítulo 427, a gente viu que o Arthur, a Seth e o Chu e a Sylvie, junto com os demais que eram apoiadores da série, estavam meio que entrando em reunião, fazendo com que a gente visse que finalmente a série botou a carta na mesa, explicando que o Prota era um Dicatiano, que ele era parte de uma das lanças de Dicate, o que obviamente fez com que boa parte da galera tivesse um monte de perguntas pra saber o que o Arthur seria capaz de fazer por eles dentro dessa guerra, fazendo com que o Prota mostrasse que estava a fim de fazer serviço, já que a gente viu que ele poupou boa parte da galera lá criando no processo, fazendo com que eles percebessem que eles poderiam ter um membro valioso com eles nesse momento, sendo que outra coisa que poderia também deixar claro dentro dessa situação é que eles acabaram criando um plano pra poder meio que desarmar a Cecília e tirar ela talvez do corpo da Tess no futuro, onde a gente viu que depois que eles foram pros quartos e acabou essa discussão, pelo menos pela parte deles, a gente viu que a Kaera no final apareceu e o Arthur finalmente conseguiu o núcleo de mana da Sylvia que o Nico tinha deixado pra ele vários capítulos atrás, através da Kaera, e desse modo a gente já encerrando esse capítulo 427 de The Beginning After the End. E dando início no 428, a gente viu que a Cecília finalmente tinha acordado depois da surra que ela levou após ter quebrado o núcleo de mana dela na casa da série, só que quando ela acorda parecia ter uma coisa errada, já que a gente viu que ela acabou sentindo vários efeitos colaterais, em especial um que ela acabava sentindo quando tentava meio que absorver ou mover a mana através dos seus poderes, com um legado que fazia com que ela sentisse como se a pele dela estivesse queimando ou fervendo nesse momento, o que fez com que depois de tudo isso a gente visse que o Agrona apareceu com um outro alto soberano que estava naquele local, mostrando que talvez esse cara estaria ali justamente para poder de certa forma observar a Cecília caso houvesse alguma mudança. E isso a gente ia ver que talvez as runas que o Agrona colocou na Cecília não fossem simplesmente para poder só o guardião de Elderwood, e talvez até teria algo mais nisso tudo, só que é aí que a gente vê eles botando ela para ir dormir novamente após tudo isso, aonde a gente vê que na segunda vez que ela acorda ela acaba dando de cara com o Nico e ela acaba meio que ficando meio que sem reação na hora de conseguir conversar com ele, principalmente porque ela não sabia se já podia abrir o jogo com ele falando, se ela tinha recuperado todas as suas memórias da vida passada ou então deixava isso meio que de lado, afinal ela sabia que foi culpa dela o Arthur ter sido colocado como vilão da história pelo Nico, já que afinal ela foi a responsável por morrer pelas mãos do Arthur após ter se jogado contra a espada do cara na intenção de pôr um fim em tudo que aconteceu dentro da sua vida passada. E é aí que a gente vê que eles acabam não conversando por muito tempo, fazendo com que novamente ela voltasse a adormecer, até que na terceira vez, ou pelo menos na última vez que ela acabou acordando, a gente viu que quem tava de frente naquela situação observando ela nesse momento era nem ninguém menos que o próprio Draniv, e pelo menos a gente tava vendo, galera, que agora o Draniv parecia ser um personagem que realmente tava a fim de ajudar o Nico e a Cecília, já que pelas palavras do Nico, na segunda vez em que a Cecília acordou, a gente viu que tava parecendo que o Draniv ia realmente querer ajudar os dois, só que é aí que a gente vê que no momento em que a Cecília se levanta e ela volta a tentar meio que manipular a mana através do ambiente, ela sentia algo diferente, fazendo com que ela percebesse que ela tinha muito mais liberdade e capacidade para conseguir manipular a mana de um modo que ela nunca conseguiria se ela ainda tivesse com seu núcleo de mana, ou seja, era bem capaz que o núcleo de mana da Tess estivesse impedindo ela de alguma forma nesse tipo de assimilação de mana, onde a gente poderia estar vendo até o poder dela ser utilizado em uma escala que nunca foi mostrado dentro da obra. Só que no momento onde a gente vê que ela teve esse tipo de descoberta, é aí que a gente vê que a Melzit finalmente aparece no local para poder levar a Cecília pro campo de treinamento, onde a gente vê que quando elas chegam lá, acaba rolando uma galera já tá esperando por elas. Inclusive a gente viu que a Cecília até queria fazer algum tipo de conversa para poder quebrar o gelo no meio do caminho dessa situação, onde a gente vê que isso não era algo tão simples para ela naquele momento, já que ela sabia da história da Melzit anteriormente, já que ela acabou matando os próprios irmãos e o próprio pai quando acabou despertando os poderes Mithra, ou seja, ninguém nesse meio era santinho pelas palavras da Tess. Só que é aí que a coisa começa a ficar interessante, já que quando a gente vê que elas estavam se preparando para poder sair na porrada, a Melzit tinha ameaça contra a Cecília, é aí que a gente vê que tinha aparecido uma galera do alto
escalão do Agrona para poder avaliar as habilidades da Cecília após ela ter perdido o núcleo de mana, além do Nico, o Dragoff, o Draniv, entre outros que estavam presentes naquele local, exceto pelo Agrona, que era o único que não estava naquela hora ali, talvez provavelmente lidando com uma contramedida para poder lidar com o Arthur em algum momento, ou então criando algum tipo de nova artimanha para poder ir atrás do Kha'Zix futuramente. Mas enfim, depois que elas finalmente iniciam o combate, é aí que a gente vê que a Cecília parecia estar bem empolgada para poder testar as novas habilidades dela. Nesse momento, enquanto a gente via que a Melzeret e a Viessa já estavam doidas para sair na porrada com a Cecília a qualquer custo, principalmente a Melzeret, que até onde eu descobri parecia ser a favorita do Agrona antes da Cecília chegar, então ela meio que guardava um rancor e agora era a hora perfeita para que ela conseguisse descontar tudo na Cecília, ou pelo menos era o que ela pensava, já que a Cecília facilmente manipula, né, a magia das duas através do legado, mostrando que a capacidade dela aumentou muito sem o núcleo de mana, principalmente porque ela agora era capaz de manipular a mana de todos que estavam dentro da sala naquele momento, se ela quisesse, mostrando que no meio desse exercício foi fácil demais ela conseguir meio que manipular todas as magias que a Melzeret e a Viessa tentavam tacar nela em meio a esse treinamento, e só não ficou pior porque ela fez com que a Melzeret se contorcesse e a Viessa ficasse achatada como se fosse uma panqueca. E galera, eu tenho supondo que talvez a Melzeret tenha sofrido com o próprio fogo da alma, né, que ela talvez tenha tentado tacar na Cecília. E é aí que a gente vê que depois que ela faz as duas de gato e sapato, deixando as duas inconscientes, principalmente porque agora as coisas já não são tão poderosas quanto foram no passado, nós vemos que esse exercício termina e por causa disso ela acaba resolvendo subir pro céu, até que quando ela chega na altura das nuvens, é aí que a gente vê que ela começa a manipular o clima, e é aí que a gente vê ela entrando na mente e percebendo que agora ia rolar o papinho dela com a Tess, mostrando que aos poucos a Tess finalmente estava mostrando do que ela é capaz, não utilizando a sua mana e magia, mas sim as suas palavras e estratégia para poder manipular a Cecília de uma vez por todas, tornando ela livre daquele controle mental do Agrona, falando ao mesmo tempo que talvez o Agrona não seria o salvador que ela pensaria e, lógico, fazendo diversas outras perguntas, como por exemplo, se ela preferia destruir esse mundo para fazer com que o Nico e ela conseguissem voltar pro mundo dela, e ela responde que sim, né? O que a Cecília ia fazer caso ela não conseguisse voltar pro mundo dela, e a Cecília meio que responde falando que só de ela estar com o Nico ela já tava feliz, além de várias outras coisas que fizeram com que a Tess finalmente entrasse na mente da Cecília de uma certa forma, mesmo que ela já estivesse na mente da Tess, até que a gente vê que finalmente a Cecília parecia estar começando a abrir os olhos para a situação, até que pouco tempo depois o Nico acaba indo até o encontro com ela, naquele momento falando que o Agrona tava esperando por ela para fazer um anúncio. É aí que a gente vê que os dois acabam indo até o local onde eles tinham que encontrar eles durante toda essa situação, percebendo que quando eles chegaram lá, a Melzeret e a Viessa já estavam completamente recuperadas, já que agora provavelmente elas deviam ter se recuperado com a ajuda dos aparatos do Agrona, onde ele acaba fazendo um grande anúncio falando que o cara não se importava mais com nada com o que eles tinham feito de errado, e ele agora só queria bons resultados, já que eles eram uma grande família e precisava disso urgentemente, inclusive até citando o fato de que agora o Kha'Zix tinha mandado os dragões pra Dikaten, mas ele precisava urgentemente que a Cecília fosse atrás do Arthur para poder resolver toda essa situação futuramente, onde a gente vê que ele acaba botando ela de frente justamente por ter descoberto a grande capacidade que ela tem agora de manipulação de mana, e no final, imagino que ele pede pra ela. Bom, muitos de vocês devem estar pensando, ele pediu a cabeça do Arthur como prêmio, né? Não, na verdade, galera, ele acabou pedindo o núcleo de mana do Arthur para poder estudar nesse momento, né? Desse modo, já encerrando esse capítulo 428 de The Beginning After the End. Mas e aí, galera, vocês curtiram o que eu tô contando aqui agora sobre o que tá rolando nos últimos capítulos da novel de The Beginning After the End? Sinceramente, eu não posso estar contando tudo tintim por tintim, que se eu fosse colocar o vídeo, provavelmente teria mais de 20 ou 30 minutos, e isso seria meio inviável no momento agora, nesse momento, até porque eu tô trazendo toda vez uma live, toda segunda-feira, pra gente poder destrinchar com calma tudo que tá rolando dentro da novel. E é lógico, eu tô curioso também, assim como vocês, para poder descobrir o que o Agrona tá inventando de fazer nesse momento, já que não fica muito claro se ele vai querer ir peitar o Kha'Zix de uma vez por todas, ou então se ele vai querer ir tomar de Dikaten, enquanto a Ceres e o Arthur junto com os demais vão atrás da Cecília, ou no caso da Cecília, vai atrás deles junto das coisas para rolar o quebra-pau, além das assombrações que também estavam junto dentro desse encontro. E lógico, galera, tinha várias outras coisas que seria bom discutir com vocês aqui pra gente poder bater mais um papo sobre a história de The Beginning After the End, pra poder teorizar, só que pra que isso aconteça, vocês poderiam se inscrever no canal, já que isso seria um bom complemento das minhas teorias, além de vocês deixarem um like, caso estejam curtindo o conteúdo, pra eu poder trazer mais. E se vocês também quiserem, eu vou estar deixando uma playlist aqui embaixo pra vocês estarem dando uma olhadinha de debate, fechou? Então por
hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui.